E Arnaldo, que surpresa, hein? Não é que Pois te ouvi. é. Você viu essa, Maurão? O Mauro acho que não sabe dessa, cara. O irmão do Arnaldo, ele deu uma dica, uma sugestão. Eu acho que o Campeonato Paulista com menos datas tinha que ser igual da Champions League. E aí parece que isso há uns 2 meses. Ele falou: olha, estou falando em redução de data estadual, paulista. Acho que a única fórmula é utilizar essa da Champions League que a gente odeia, que é essa fase de classificação única, com jogos em turnos únicos. Você consegue reduzir 4 datas num piscar de olhos. Você faz o time jogar, em vez de 12 vezes, 8 vezes, e aí se classifica numa chave única e depois faz o mata-mata. Pois vai ser assim, pelo que eu soube o Paulista. Ou então, até eu comentava hoje mais cedo na Jovem Pan, uma outra opção é fazer com que o Campeonato Paulista seja como a Copa do Nordeste, que se arrasta ao longo do ano. Também, porque seria melhor. Né? Os estaduais, eles têm essas datas, em tese, né, que a CBF vai determinar. Em tese, porque ainda não foi oficializado. Então, digamos, são 10 datas. Aí o Paulista precisa de 16 datas. Então, tá bom, joga as 10 datas e depois faz a fase final. Na data FIFA, no dia de São Nunca, sei lá quando. E vai ficar jogando. Porque existem compromissos comerciais. Então, é óbvio que a Federação Paulista não vai abrir mão disso. Né? Mas, ou faz essa movimentação que reduziria o número de datas e desagradaria quem comprou os direitos, ou estica ao longo do ano. Eu acho que a tendência, é só um palpite, tá? Não é informação, é que se a CBF colocar esse limite de datas para os estaduais, o campeonato de São Paulo, o Paulistão, vai se estender ao longo do ano em data FIFA, sei lá quando, para poder encaixar essas datas restantes, né? Que seriam justamente as datas decisivas do torneio. Eu defendo há anos o seguinte: campeonato estadual deveria ser ao longo do ano na data FIFA. Porque a data FIFA desfalcou o time, tudo bem. Vamos embora, estadual, menos importante, né? Vamos jogar esse troço aí. Né? Mas os pequenos. Aí entrariam as federações e a CBF subsidiando os times menores financeiramente para que eles possam se manter ao longo do ano. E assim você geraria mais emprego, não teria times desmontando seus departamentos de futebol em abril, maio, né, que é quando terminam normalmente os campeonatos estaduais, e todo mundo seguiria jogando ao longo do ano. Seria mais razoável, mas no futebol brasileiro o mais razoável não é a ordem do dia. No caso do Campeonato Paulista, tem vários times que são na Série B que estão no Campeonato Paulista, né? Ferroviária, Botafogo, enfim. Né? O Horizontino. Não, a questão é que, assim, como a decisão só vai ser tomada agora, no início de outubro, sob o calendário que começa em janeiro, não vai ser essa alternativa que seria a melhor, né? A mudança do calendário anual do estadual. O que acontece hoje? As federações elas já fecham contratos por 3 meses. Os contratos todos dessas federações são por 3 meses, os 3 primeiros meses do ano. Então, o patrocinador paga X de janeiro a abril, ou X de janeiro. E esses patrocinadores estão engatilhados para esse período, esse triênio ou quadriênio. Né? Para fazer uma mudança estrutural, como sugere o Mauro, que seria melhor, é necessário antecipar um pouco as coisas. Então, em 2027 vai ser... E aí, porque o jeito que é feito... E assim, né? O presidente da Federação Paulista continua sendo o mesmo há 1000 anos, o Reinaldo. O presidente da CBF troca toda hora, né? Então, o Edinaldo pensava de um jeito, o novo presidente da CBF pensa de outro jeito, e acho que vai ser assim que ele vai ministrar amanhã a sua mudança de calendário, mas, em tese, os estaduais vão continuar tendo o mesmo período do ano, que eu acho equivocado pra caramba, com menos datas. Né? É bom lembrar que o presidente da Federação Paulista pretendia lançar candidatura para a CBF, não conseguiu, não é exatamente um aliado da CBF. Exatamente. Exatamente, verdade. Tem esse contexto que eu acho que é bem importante. Né? Por enquanto, vai ter que cumprir. Vai ter que cumprir. Gente, pelo bem do futebol brasileiro, o ideal seria realmente reduzir, não a 8, mas a, 6 datas, estadual. Os pequenos tinham que jogar entre eles,
jogar com os grandes da Série A lá na reta final. Isso. E acabou. Não tem jeito. Não tem o futebol mudou. O mundo mudou. Nós somos numa época, eu sou mais velho que vocês dois, mas vocês pegaram essa época também, em que o estadual pegava metade do ano. Metade do ano. Claro. Nós tínhamos... Ou mais. 3 turnos, campeonatos longos. Isso mudou. A Libertadores, a Sul-Americana não existia, a Libertadores não tinha a relevância que tem, não havia a Copa do Brasil, que surgiu em 89. Então, o futebol mudou, tudo mudou, é outra situação, outro cenário. E, bem, não havia internet. Né? Não, era um mundo... De internet, cara, por exemplo, vocês aqui em São Paulo e eu, na época, no Rio, né? Eu mais velho, vocês ainda bem garotos, que eu sou mais velho que vocês. A gente não tinha informação, cara, do futebol. Rio e São Paulo, diferença de 400 quilômetros. Não tinha informação. Eu cansei de pegar o rádio de ondas curtas e ficar ouvindo o rádio de São Paulo, que eu, maluco pro futebol, ficar procurando. Ouvi o Osmar Santos narrando na Rádio Jovem Pan, depois na Globo. Ouvi o Amigão narrando também. Sim, ouvi outros narradores. Sabe? Cara, ouvi o Virigonza na rádio Inconfidência de Belo Horizonte, a Rádio Tatiaia. Então, assim, era uma época... Assim, mas aí eu estou falando de maluco, né? Que fica procurando coisa no rádio e tal. O público não tinha informação. Era um outro mundo. Então, o estadual ocupava metade do calendário, até mais. Agora, tudo mudou. Existem outras competições. A ambição do torcedor são outros títulos, outros torneios. Então, não cabe mais o estadual tão longo. Mas uma questão política que impõe isso. Então... A gente está vivendo um momento assim, talvez que possa ser muito importante se a CBF, de fato, não digo que ela mude radicalmente, mas mude minimamente essa questão dos estaduais, reduzindo de alguma forma. Por isso que eu acho que não é desprezível a possibilidade de o Campeonato Paulista ter que se adequar, que nem acontece com a Copa do Nordeste, que o Bahia conquistou agora. Sim. Há 2 semanas, aproximadamente, né? Foi campeão. Ou seja, se estendeu até setembro. Começa no começo do ano e vai embora, vai se encaixando nas datas que sobram, data FIFA e tal, vai jogando e campeão, Bahia, beleza e tal, vambora. Pode ser que seja assim, pelo menos até um determinado período do ano. Vamos ver. Vamos ver o que vai ser definido, sobretudo sobre o Campeonato Paulista que a gente está falando aqui agora. Tem essa possibilidade que foi levantada aí de ser igual à Champions League, e aí vai diminuir o número de datas. E aí, já que foi o irmão do Arnaldo que sugeriu essa fórmula, a gente pode ressuscitar o Robertão, que o nome do irmão do Arnaldo é Roberto. Roberto, torneio Roberto Ribeiro, Robertão, é o novo Campeonato Paulista. Deveria ser, porque afinal a sugestão foi do irmão do Arnaldo de se fazer como na Liga dos Campeões.